João, capítulo 14. Vamos seguir com o que nós, então, estamos compartilhando a respeito do ministério do Espírito Santo. João, capítulo 14, verso 17. João 14, 17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Capítulo 15 do mesmo Evangelho, verso 26. João 15, 26. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim, e vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. E ainda no capítulo 16, verso 13. Capítulo 16, verso 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Temos dito, então, desde o primeiro dia, que nosso encargo para esse tempo, até o final de semana, é compartilharmos a respeito de retermos a cabeça. O significado da expressão de Paulo em Colossenses 2,19. Reter a cabeça. E como já falamos, não há nenhuma pretensão em nós de esgotarmos esse assunto. Mas nós queríamos pontuar naquilo que entendemos ser encargo do Senhor, o que seria mais central nesse assunto do reter a cabeça. O que é necessário para que uma assembleia, retenha a cabeça? E o que é necessário, paralelamente, para que nós, como pessoas, também retenhamos a cabeça, embora o nosso foco, como falamos, será primordialmente nesse aspecto coletivo, esse aspecto da assembleia, esse aspecto da condução do Espírito, da liderança do Espírito, dos relacionamentos pelo Espírito, do servir no Espírito. Mas, repetindo uma vez mais, o aspecto pessoal e o aspecto corporativo são inseparáveis. E é muito óbvio o porquê. Nós somos membros de um corpo. O corpo funciona, os membros funcionam, o corpo funciona, então os dois aspectos são inseparáveis. O primeiro assunto que vimos foi a respeito de não nos distrairmos de Cristo, e o quão sério isso é. Interessante, irmãos. Nós vamos para a universidade, nós estudamos anatomia, nós estudamos astronomia, nós estudamos biologia. Nós vamos para o seminário, nós estudamos cristologia. Mas o que a Bíblia nos ensina a respeito de Cristo não é cristologia. Mas o Espírito da verdade nos foi enviado para que nós possamos conhecer a Cristo e não a cristologia. Infelizmente, numa boa parte dos seminários no nosso país, você entra com um pouco de fé e sai sem fé nenhuma. O chamado do Senhor para nós é que nós possamos conhecer Cristo como Ele é. E esse conhecimento só é possível pela instrumentalidade do Espírito Santo. Então nós lemos 3 textos aqui em João, capítulos 14, 15 e 16. Porque nosso segundo tópico, que iniciamos ontem, nesse assunto do reter a cabeça, é que é impossível, de maneira prática, real, retermos a cabeça se nós não formos liderados pelo Espírito Santo. Andar no Espírito
de maneira nenhuma é uma opção. Ou nós andamos no Espírito, ou nós andamos na carne. Ou nós servimos no Espírito, ou nós servimos na carne. Não há outra maneira de respondermos a quem Cristo é e aos propósitos de Deus em Cristo, senão pelo Espírito. Ele foi enviado para isso. Então, irmãos, que necessidade temos que isso saia do texto, da teologia, da doutrina, isso seja uma realidade revelada aos nossos corações.